Fala pessoal, bom dia. Esperar aí os demais chegarem para a gente começar aqui com a nossa aula, tá bom? Só aguarda aí os demais entrarem aí na live. Daqui a pouquinho a gente tá começando, tá bom? Hoje a gente vai de 10 a meio-dia. Quem quiser aprender sobre, é só ficar ligado aí. Teoria musical, técnica vocal. Vamos conversar um pouquinho sobre música também. Vou apresentar um trabalho hoje para vocês, realizado por um maestro lá de São Luís do Maranhão. Também é musicoterapeuta, ele, além de músico. O Lindenberg Oliveira. Oi, Pedro, Letícia, Anne, Beatriz, tudo bem com vocês? Deixar o pessoal ir chegando aí, pra gente dar início à nossa aula. Vocês estão me ouvindo bem? Dá pra ouvir bem? Falando nesse volume, dá pra ouvir bem? Que bom. Obrigado, Pedro. Ok, só esperar um pouquinho pro pessoal ir entrando, tá já? O pessoal já tá chegando. Vou deixar aqui rolando a live porque o pessoal vai se aproximando, tá bom? Deixa eu deixar aqui uma mensagem. Estamos com 6 pessoas, daqui a pouquinho a gente inicia, tá bom? Rapidinho. Dá uma olhadinha aqui na hora. 10h05.
Luciene, bom dia. Se puder avisar o pessoal lá no grupo do WhatsApp, do TRE, que a aula do Encantar está começando. Luiz, bom dia. Eu acabei de pedir para a Luciene para avisar lá no grupo do WhatsApp, né? A Raquel, a Lenalba, Mariana, eu acho também. Para vir para cá, né? Pra gente começar. Se puder avisar. Como é que vocês estão? Como é que estão todos? Esse isolamento, nessa quarentena. Obrigado, viu? Muito obrigado. Então, gente, tá tudo bem com vocês? Vamos dar início? Que bom, Agripina, graças a Deus. Meu querido amigo Luiz, maestro Luiz Martins, grande referência. Quem for de outro estado, viu, gente? Luiz Martins é um maestro aqui, ele tem uma orquestra, a Filarmônica de Alagoas, e é referência aqui no estado, viu? Maravilhoso. Ele é um dos grandes daqui que colaboram bastante com a cultura do estado, fazem um trabalho muito bonito, um trabalho que pensa sempre em estar proporcionando para as pessoas um pouco de alegria, boas emoções, recordações. Já fez trabalho um concerto infantil, com temas infantis, concerto com temas séries, filmes, rock também. Então, é um trabalho bem variado, bem bacana o que o Luiz faz aqui no estado. E, assim, atualmente, pioneiro nessa modalidade, né? De criar a sua própria orquestra, colocar para frente, fazer arranjos, dirigir, conduzir. A Beatriz está falando aí, verdade, orquestra linda, Luiz. Ela foi assistir comigo uma vez. Olha, temos um número bom já para iniciarmos nossa aula de hoje. 15. Eu que sou seu fã. Não vem dizer que é meu fã, não. Eu que sou seu fã, Luiz. Multi-instrumentista, arranjador, canta lindo, toca. O cara é fera. Vamos lá. Vamos dar uma iniciada hoje no nosso trabalho. Hoje eu trouxe um material para vocês. Esse material foi desenvolvido pelo maestro Lindenberg Oliveira, lá do Maranhão. Ele fez pós-graduação comigo lá no Rio de Janeiro em musicoterapia. Então ele é maestro, é músico e também é musicoterapeuta. Faz um trabalho totalmente diferenciado em relação ao ensino. Ele trabalha com o ensino à distância já há muitos anos e trabalha também com a própria escola dele, né? Ele vai aos interiores dando essa aula, tanto com o trabalho com a teoria musical quanto com o instrumental. E aí, essa apostila tá ao contrário, né? Mas deixa eu ver se eu viro aqui para mostrar para vocês para ficar direitinho. Aqui, ó. Instituto Musical Lindenberg Oliveira, o Emilo, iniciação musical. Tem uma participação minha aí nessa apostila.
falando sobre voz, sobre canto coral e teoria também, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar um pouco com esse material também que vai nos subsidiar aqui com o conteúdo a ser ministrado, tá joia? Alguns elementos que hoje nós vamos trabalhar, por exemplo, a gente começou, como eu sempre começo com as aulas de teoria musical, fazendo o aluno perceber que ler partitura não é algo tão distante da sua própria realidade, independente que realidade seja essa. Muitos sabem da minha dificuldade no início da minha carreira, muito acentuada em entoar, em afinar, né? Conseguir entoar aquela nota corretamente. Pouco a pouco essa dificuldade foi diminuída muito com a consciência e o entendimento do distanciamento sonoro entre uma nota e outra. Então isso me ajudou bastante a melhorar, digamos assim, a desafinar menos, né? Que a gente tem que se colocar no lugar de sempre aprendiz. Então a gente continua aprendendo a cada dia, aprendo com vocês, com os comentários, com as contribuições, tá bom? Então, o que é que a gente precisa entender? Como é que é feita a música? A música ela é feita de sons, de uma maneira geral. Esses sons eles podem ser sonoros ou não. O que vai transformar algo em música é a intenção do ser humano. Então, se ele faz um barulho qualquer dentro de sem querer, dentro de um estúdio, e aquele barulho sem intenção acabou saindo na música, ficou gravada, registrada, e foi para o público e fez sucesso, e todo mundo, aquele barulho tal, vou dar um exemplo assim, sem querer, um banco cai, e esse banco ficou dentro de uma batida que estava dentro da música, e ficou legal e o cara decidiu manter. Aquele som daquele banco batendo, ele não é música, mas a vontade que se teria em ter aquele barulho em uma outra gravação, fazendo por querer, é música. Um exemplo muito clássico que eu uso tem o Gabriel Pensador, né, que fazia muita música com sons variados. Por exemplo, um barulho de um tiro, né? A gente sabe que um tiro não é música, mas se ele está presente naquela gravação com a intenção de ser música, ela vira música, ele vira parte da música. É a intenção que importa, né? Eu vi uma vez, eu era adolescente, criança para adolescente, e vi o Jô Soares tocando com uma orquestra, ele numa máquina de escrever. Foi a primeira vez que eu vi essa peça, né? A máquina de escrever e a orquestra. E depois eu vim a entender que aquilo também era música. O próprio som da máquina de escrever era música, pela intenção. Então, essa vontade que o ser humano tem de produzir essa comunicação por meio da música, por meio da expressão sonora, é que faz com que ela se torne música. Então, muitas vezes a gente está, principalmente nesse momento de isolamento social, querendo se comunicar, mas não sabe que tanto que quer se comunicar. Está angustiado, está se sentindo só e tudo. E o momento musical que você tem de pegar um instrumento, de cantar, é o momento da sua expressão. É o momento em que você pode colocar para fora o que você está sentindo. Pode ser na letra, pode ser na intensidade com que você canta, pode ser numa música que te lembre determinados momentos felizes ou tristes. Depende do que você está sentindo também. Raiva, né? E você se expressa por meio daquela sonoridade e isso te dá alívio. Então isso pode acontecer nesse momento de isolamento social para cada um de nós, tá? Então existem esses elementos, né, que fazem parte da música e é uma teoria muito básica antes da leitura musical, né, que a gente precisa ver. Então a gente tem uma divisão desses sons que aparecem na música. Nós temos uma divisão entre som grave, que a gente viu na nossa aula, e o som agudo. O som grave são os sons que a gente chama de sons grossos, né? Os sons mais baixos. Mas esses não são os termos corretos. Os termos corretos seriam sons graves e sons agudos. Os graves são graves, pam, pam, e os sons agudos, pam, pam. Então esses sons mais altos, aspas, são justamente os sons
mais agudos, tá bem? Então, por exemplo, e isso depende também, sempre depende. Isso é muito relativo, né? Agudo e grave um em relação ao outro. Porque, por exemplo, um violino, ele é agudo, né? Ele é um som fino, aspas. Vamos lembrar, vamos trocando essas expressões de fino para agudo, o alto para agudo. Então esse violino é um som agudo, mas ele pode virar grave em relação a outro instrumento, né? Existem alguns instrumentos que são mais agudos que o violino, portanto, se eles são mais agudos, o violino fica sendo mais grave que esse outro instrumento que é mais agudo, certo? Então é sempre em relação é um instrumento dependente. E existem os instrumentos que tanto dão sons graves quanto dão sons agudos. Por exemplo, o piano. Por exemplo, o violão. Né? Ele consegue. E dentro do próprio instrumento que eu disse, o violino, existem os sons agudos dele, do instrumento, e os sons graves dele mesmo. Não é que ele seja um instrumento grave, né? Mas ele consegue, dentro dele, ter as suas notas graves. Tá bem? Um outro exemplo que eu posso trazer, está aqui fácil, está aqui na mão, é a flauta. Flauta doce. Isso aqui é uma flauta doce, não é uma flauta de brinquedo. Tá? E ela tem os seus sons mais graves nessa parte de baixo. Se eu preencho esses furos até embaixo, ele vai dar som mais grave. Se eu toco os sons mais de cima, ele dá sons mais agudos. Tudo bem? Então, essa composição de grave e agudo resulta em uma sonoridade, em uma música. Certo? Então aqui nós temos um instrumento normalmente considerado agudo, porque é uma flauta soprano doce, né? Flauta doce soprano, mas dentro dela tem as notas relativas a esse tipo de instrumento, as suas notas graves. E tem as notas de transição, que são sons médios, tá bom? Dentro dos instrumentos existem sons regulares e sons irregulares. Os sons regulares são sons que a gente consegue, digamos assim, medir, aferir, pôr valor sonoro nele. Piano, violão, flauta, esses são os sons regulares. E o som irregular são aqueles que possuem sonoridade negativa. Então, por exemplo, tamborim, pandeiro, né? Eu não gosto muito do termo negativo, mas assim, que a gente não consegue aferir um valor, um valor dentro da escala específico, tá? Então eles por isso possuem essa sonoridade sem o valor específico, tá bom? Então, lembrando, sons regulares são aqueles que a gente consegue medir, né? E os sons irregulares são esses que não têm essa aferição tão exata. E existem os sons agudos e os sons graves dentro de cada instrumento, tá bom? Existe instrumento que só dá grave? Existe, por exemplo, mas mesmo eles, mas vamos lá, o tímpano, né? Você tem que bum, 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 né? No orquestra você tem maravilhoso som do tímpano. Ele, mesmo dentro dele, tem uma variação sonora, menos grave que outro, né? Ou poderia dizer, um pouco mais agudo que o outro som. Então, mesmo os instrumentos graves possuem a sua variação. Ou seja, baseando-se nisso, trazendo sempre para a voz, né? Já que a gente trabalha tanto com o canto coral no projeto Encantar, aí, nós temos que a sua voz é capaz de emitir sons mais graves e mais agudos e medianos. Só que cada um tem os seus agudos, os seus graves e a sua região média. Não significa que um agudo para alguém vai ser necessariamente agudo para outro. Pode ser que para o outro seja a região grave dele, por exemplo. Então, essa nota aí que tu está se esforçando para dar, né, aguda,
né? Tudo empenhado para emitir, para outra pessoa ela pode emitir com maior facilidade do mundo, enquanto a outra pessoa emite um grave que essa outra pessoa não alcança, né? Nem forçando, nem se esforçando, né? E entenda com forçando e se esforçando como empenhado e não com esforço muscular para isso, sabe? Porque isso aí pode gerar problemas, tá bom? Então, dentro da teoria musical, a gente tem a propriedade do som. Dentro das propriedades do som, a gente tem a altura, né? Que a gente fala sobre altura, duração, timbre e intensidade. Se eu precisar falar mais devagar, digam, viu? Que hoje eu pedi para trazerem lápis e caderno. E aí qualquer coisa vocês me avisam se estão precisando que as explicações sejam mais devagar. Então, a altura, como eu falei, ela pode ser aguda ou grave, né? E o grave é mais entendido como grosso, o agudo como fino. E volume, gente, a intensidade é que as pessoas falam assim, esse som tá alto, esse som tá baixo. É diferente do nota alta, nota baixa, tá? Então o alto e o baixo tem a ver com intensidade, com volume. E o agudo e o grave tem a ver com altura, certo? Então existe essa diferença que é muito necessária. Você pode emitir uma nota muito aguda, mas com um volume baixo, né? Então, depende muito da maneira com que você consegue emitir esse som, certo? Então, necessariamente, altura não quer dizer intensidade. Relembrando, intensidade, forte, fraco, né? Na música a gente usa as expressões italianas muitas vezes. Então, forte ou piano, né? São duas expressões que a gente pode usar, existem outras. E pode ser agudo ou grave, tá bom? Agudos são essas notas agudas e graves são as notas graves. Olha aí, o Lindenberg chegou, maestro Lindenberg, que é justamente o produtor do material que hoje a gente está apresentando aqui para vocês, né? A apostila produzida por ele, tá bom? Bem-vindo a todos os outros que estão aqui, membros do Projeto Encantar, né? Coral do Tribunal Regional Eleitoral, o pessoal do Colégio Cristo Redentor, todo mundo do Projeto Encantar, que são muitos, tá bom? Então, continuando. Então, a gente viu altura, a gente viu intensidade. São muito parecidos, né? Mas existe, por exemplo, outras questões como timbre, que é muito importante. E existe também a outra divisão, que é a duração do som. O timbre, vamos falar sobre o timbre. Dentro da voz, cada instrumento possui um timbre próprio. Então, quando a gente escuta um violino, é diferente da gente escutar a flauta. Quando a gente escuta o violino, é diferente da gente escutar um violoncelo, né? Mesmo dentro da família das cordas. Quando a gente escuta uma guitarra, é diferente de escutar o violão. Então, o timbre seria essa identidade, é como o som soa, tá bem? Quando a gente escuta o timbre do Cid Moreira, quando ele fala, a gente sabe que é o Cid Moreira pela identidade do som da voz dele. O que é essa identidade, né? A característica, onde o som dele vibra, qual é a frequência sonora que ele traz. Se o som dele é mais cheio, também vai depender da caixa de reprodução aqui dele. Nós temos a máscara do rosto, e na máscara do rosto a gente tem os ressoadores, tá? E bochecha, língua, dentes, nariz, olhos, a órbita ocular, tudo isso vai interferir no jeito com que o som sai, tá certo? Então, eu que sou seu fã, Lindenberg. Então, a gente tem essa possibilidade de moldar a nossa sonoridade, tá bom? Então, você escolhe como é que sua voz vai sair. Você tem um limite, claro, né? É como os imitadores. O imitador, ele muda o som da voz dele para imitar um cantor famoso, um apresentador, um ator, a depender de onde ele joga isso dentro da máscara do rosto dele. É a mesma coisa para o cantor,
Então ele vai escolher como é que ele vai produzir esse som, essa sonoridade dele, esse timbre dele, tá bom? Então envolve timbre, envolve peso, cor da voz. Essa soma de peso e cor da voz assim já é um caldo grande para o timbre, já identifica muito como é o timbre de uma pessoa, a identidade dela. Se essa voz está raspada, se essa voz tem uma rouquidão, se essa voz ela sai com clareza, se ela sai leve, sabe? Tudo isso importa para o timbre. Essa é a identidade vocal daquela pessoa, independente da quantidade de notas dela, tá? Estamos falando de timbre. Que mais aqui? Intensidade a gente falou, né? Falta falar sobre duração. A duração, gente, de um som é o seguinte: você tem sons que eles demoram mais, são por mais tempo sustentados, e sons mais curtos. Então, o som de uma percussão normalmente ele é curto, normalmente, que ele se bate, ele vibra, né? Dependendo do tipo de percussão, mas normalmente ele vai vibrar um tecido, né? Tem corda percutida também, que é o caso do piano, mas ele vibra e aquela vibração tem um tempo de duração. Diferente de um trompete, que pode ter um som longo, uma tuba, por exemplo, som longo lá, e também pode ter um som curto, né? Então aqui na flauta novamente. Então a gente tem um som curto, vários sons curtos. E um som mais longo seria. Então é um som mais longo. Então curto, pouca duração. Longo, maior duração. Tudo isso é representado graficamente. Cada duração dessa tem um símbolo que a gente vai ler este símbolo. A Edivane mandou uma pergunta aqui, né? Professor, voz de veludo dito popular tem a ver com timbre? Sim, tem a ver com timbre. A voz de veludo, ela normalmente, né, as pessoas costumam chamar essas vozes mais cheias, mais escuras, né? Macias, sem muita falha nela. Então a voz de veludo, boa noite, senhoras e senhores, né? Então, locutor de rádio costuma, apresentador, mestres de cerimônia, costumam ter vozes chamadas de vozes de veludo, que dão a impressão, né, de que toca na gente, esse som toca como um veludo, né, de modo macio, como que acho que o nome é sinestesia. Quando a gente parece que sente o gosto do som, ou vê o som, ou sente o som, sabe? Mistura um sentido com outro. Por nada, vocês aqui são maravilhosos, gente. Essas perguntas, elas ajudam muito, né? A gente a ir esclarecendo dúvidas e crescendo com vocês, crescendo juntos. Então, vamos lá. Nas aulas iniciais, a gente viu sobre melodia, harmonia e ritmo, né? Que são elementos básicos para... Olha outra pergunta. Vozes fofas que estão em alta seria a voz de veludo? Então, as preferências musicais das pessoas, elas variam muito. As vozes fofas não seriam as vozes de veludo. Por exemplo, o brasileiro, às vezes, alguns brasileiros, né, um grande percentual aí, ele gosta de vozes femininas infantis, né? Foi o caso da Sandy por muito tempo, o caso de Xuxa. Então, década de 80 e 90, a voz feminina infantilizada, ela fez certo sucesso com um determinado público. Depois, passou-se a ter atenção às vozes femininas mais maduras. Então, você teve Ivete Sangalo, você teve Ana Carolina, né?
São vozes mais cheias, mais próximas a essa voz de veludo, digamos assim. Então vai variar muito do gosto de cada pessoa. Se ela vai estar dando essa preferência a essas vozes mais cheias, mais aveludadas, ou se ela vai dar preferência às vozes mais infantis, mais próximas à voz branca, como algumas pessoas costumam chamar, tá bom? Porque vai depender muito da escola com que se trabalha, a fundamentação teórica que você traz por trás, você carrega por trás da sua prática. Voz de veludo seria um contralto baixo? É mais fácil para o contralto e para o baixo ter essa voz de veludo, mas, por exemplo, o tenor... esqueci o nome dele. Lembrei, Luciano Pavarotti. Quase vai embora de vez. Luciano Pavarotti, ele tinha uma voz aveludada. Ele era muito agudo, né? A voz belíssima, mas a voz com certo corpo, né? Cheia e limpa, né? Muito limpa, muito essa sensação de veludo. Então é uma questão de percepção daquele que está ouvindo. Porque essa voz de veludo é um termo, né? É assim, falado sem maiores fundamentações, tá? Sem maiores explicações científicas, digamos assim. É mais uma questão de sensação. O veludo, quando você fala assim, a voz clara, a voz escura, isso são parte tudo de percepção que o ser humano tem para poder dar um sentido a essas características vocais. Certo? Então não necessariamente seria de um contralto, de um baixo ou de um barítono, pode ser de um tenor também, tá bom? Vamos lá. Então a gente falou sobre melodia, harmonia e ritmo. A melodia, gente, é a sequência sonora, é o encadeamento sonoro da música. Então, se eu faço aqui lá, lá, isso aí eu estou fazendo a melodia de Noite Feliz, tá? Então é a sequência sonora. Mas se eu quebro o ritmo de Noite Feliz, né? Se eu faço de um ritmo diferente, eu tenho lá, larará, lá, larará. Então eu quebro melodia, né? Eu mudo a nota um pouquinho e eu também quebro a velocidade com que ela está sendo executada. Então eu quebro o ritmo. Então melodia e ritmo ficam desajustados, tá? Então não segue mais a mesma melodia. Quando a gente escuta uma música que quer reproduzir, a gente tem que reproduzir dentro da mesma melodia, no mínimo, porque senão ela vira outra música, certo? Então a gente tem o Parabéns para Você, por exemplo, parabéns para você, que a gente tem lá 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 larará, larará, lá lá lá. Essa sequência sonora, se bem que eu repeti 2 vezes a segunda sequência do lá lá lá, mas vamos lá. Essa sequência sonora, ela já traz em si um ritmo, né, praticamente mundial. O mundo todo canta esse parabéns, conhece esse parabéns. E ela tem sequência sonora e velocidade, o ritmo. Cada uma, não só o andamento, né? Eu falo velocidade de cada uma das notas, o tempo de duração. Então, pode ser executado assim? Lá 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 lá. Até pode, mas você está quebrando o ritmo dela. Você está fazendo sobre um ritmo diferente, tá bom? Deu para entender? Então o ritmo é a duração de cada nota, né? Como estão dispostos ou dispostas essas durações na música. A melodia é agora sobe, agora desce. Então você tem o desenho melódico, né? Deu para compreender essa parte? Essa diferença entre duração e desenho melódico?
Ou manda um assim, um legal assim, ou diz que sim aí, por favor. Para eu saber que vocês estão me acompanhando. Temos um bom número aqui na sala. E aí, vocês compreenderam essa diferença? Olha aí, mandaram um legal. O pessoal está conseguindo compreender. Isso é muito bom. Obrigado pelo retorno de todos vocês. Temos 22, né, presentes aqui na aula. Vamos lá. Seguindo. Então, harmonia, né? A gente entendeu aí melodia, a gente entendeu o ritmo e harmonia, o que seria? Gente, harmonia é simples, é bem bacana de entender. Harmonia é quando dois ou mais sons são executados ao mesmo tempo. Então, se, por exemplo, a gente tem duas pessoas cantando, dá para fazer harmonia. Se a gente tem duas flautas, dá para fazer harmonia. Mas se a gente tem um instrumento só que dá mais de uma nota ao mesmo tempo, também dá para fazer harmonia. Me deem exemplos de instrumentos que dá para emitir mais de uma nota ao mesmo tempo. Quais são os instrumentos musicais que a gente consegue emitir mais de uma nota ao mesmo tempo? Teclado, sim. Teclado dá para emitir mais de uma nota ao mesmo tempo. Violão também dá para emitir mais de uma nota ao mesmo tempo. Piano também dá. É isso aí, piano, violão, teclado, piano, flauta. Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Flauta não. E vou explicar. Harpa, sim. Harpa? Depende, né? Você pode dedilhar. Eu tenho que ver a questão da harpa, ó. Se dá para emitir acordes, se ela é um instrumento harmônico. Vamos lá. Existem instrumentos que são melódicos, existem instrumentos que são harmônicos, ó, acordeon. Existem instrumentos que são melódicos e instrumentos harmônicos. Os melódicos, como a gente viu, melodias, é uma nota após a outra. É melodia. É a sequência, né? E instrumento harmônico são aqueles que conseguem mais de uma nota ao mesmo tempo. Então, que normalmente consigo formar acordes, por exemplo. Na flauta é um instrumento melódico, por quê? Porque ela emite um som por vez. É um som por vez, tá? Então foi uma nota por vez, foi sol, lá, si, ré, si, dó, dó. Então falta na flauta a possibilidade dela emitir mais de um som ao mesmo tempo. Entenderam? Então ela é melódica. Já um piano, você consegue com um dedo tocar uma nota, com outro outra, com outro outra, com outro, enfim. Tá lá disposto um monte de nota e você escolhe, né? As notas que você vai emitir, inclusive conseguindo formar acordes, tá bom? Então o piano, ele é um instrumento harmônico. O acordeão também, você consegue mais de uma nota. O ukulele também, você consegue mais de uma nota ao mesmo tempo, tá bom? Então estes são instrumentos harmônicos, tá bom? A voz humana, com exceção de algumas pessoas que conseguem emitir os chamados harmônicos, que é trabalhar com uma ressonância toda diferente e emitir mais de um som ao mesmo tempo, é incrível isso. Depois vocês podem procurar no YouTube, eu não sei fazer, mas já vi as pessoas fazendo. Olha aí, maestro Lindenberg está contribuindo. A harpa dá para fazer melodia e harmonia. Então pode ser o instrumento melódico ou harmônico, tá? É como o piano também. Ele também, você pode dedilhar o piano, você pode dedilhar o violão, mas você pode fazer base ao mesmo tempo, né? Uma base e dedilhado, depende da sua habilidade. Então a harpa, ele está elucidando aqui a dúvida. A harpa é um instrumento melódico e harmônico, tá? Voltando lá à questão. Então, a voz humana, você consegue emitir o som melódico, uma nota só, mas tem pessoas que conseguem emitir mais de uma nota.
Por exemplo, existem monges budistas, eu já vi, que eles conseguem ressoar, né, fazer uma ressonância em que o som deles é emitido em mais de uma frequência simultaneamente. O cara é uma voz harmônica, é bem difícil de ser feito, eu não sei fazer. Poucas pessoas conseguem fazer, que eu conheça, mesmo músicos, mesmo cantores, professores de canto, mas existe essa possibilidade, tá bom? A Teresa está perguntando aqui, Rodrigo, o triângulo. O triângulo ele é um instrumento de sonoridade não definida, né? Então é um som irregular e ele emite um som por vez, né? Ele não consegue emitir dois sons ao mesmo tempo. Você toca, o som vai, você toca novamente por mais rápido que seja, mas foi depois. Ainda que um som esteja vibrando, ainda esteja presente ali naquele ambiente, o próximo som ele vem após aquele primeiro som que foi emitido. Então ele seria um instrumento percussivo, né? Um instrumento irregular. Eu não chamaria nem de melódico esse instrumento, seria um instrumento percussivo. Tá bom? Vou dar sequência, tá bem? Gostando muito da participação de vocês hoje, viu? 24 pessoas e aumentando cada vez mais. Pessoal chegando aí. Olha, não sei se vocês estão ouvindo o barulho, ó. É um carro de gás passando, com um sino batendo. Vocês estão ouvindo? Conseguem ouvir? Vocês conseguiram ouvir esse barulho? Esse som é um som irregular. É um som sem uma altura definida. É um som que você tem... você pode até, né, definir essa altura. Dá para definir sim, porque tem orquestra de sino, por exemplo. Mas dá pra gente trabalhar com ele com um som irregular dentro de uma orquestra, né? Uma hora que tem o barulho do sino, Noite Feliz, por exemplo, às vezes eu já vi o pessoal fazer com coro e orquestra e o sino toca e depois o coro começa a cantar, tá bom? A Agripina falou lá atrás, agora que eu lembrei de responder, sobre pandeiro. É tipo triângulo, Teresa, exatamente, o sino. A Agripina perguntou o pandeiro. O pandeiro ele também não é um instrumento melódico, ele é um instrumento percussivo, tá? Nem é harmônico, ele é percussivo. Então são instrumentos que conseguem fazer uma sonoridade, certa sonoridade, e essa sonoridade não é regular, não é com altura definida, né? A questão, esses instrumentos que conseguem manter uma altura definida, né? Com divisões, a gente também costuma chamar de instrumentos temperados, né? Você sabe a dosagem, você sabe a quantidade. E os instrumentos que não são com altura de tem sons irregulares, eles não são instrumentos temperados. Também tem isso, tá bom? E aí a gente chega, né, onde a gente começou, digamos assim, nas outras aulas, que foi no som, na notação musical, na escrita da música, né? Porque algumas pessoas sabem ler a música, mas têm dificuldade na escrita. E a gente chama isso... Muito obrigado. Minha esposa maravilhosa trouxe água aqui para mim. Algumas pessoas, elas têm dificuldade com a escrita, como eu estava falando, né? Então, assim, vamos aprender primeiro a ler e depois a gente escreve, né? Assim, né? Quando a gente está sendo alfabetizado, a gente primeiro reconhece aquele símbolo, que a gente depois aprende que é um A, que é um B, que é um C. E depois a gente vai escrever. Então, a gente vai começar com a notação musical. Notação é a escrita da música, tá? A grosso modo, é a escrita da música. Isso é chamado de notação musical. Deixa eu colocar aqui para vocês as possibilidades que nós temos de notação musical. Vou começar a virar aqui para o quadro. Antes de virar para o quadro, a notação musical ela começa a ser estruturada e reconhecida como a gente conhece hoje através de, eu falei, né, um monge italiano chamado Guido d'Arezzo.
O Guido d'Arezzo, ele resolveu estruturar, criar um padrão único de escrita musical, porque antes eles tinham uma noção muito rudimentar, né, do que eram as notas altas, do que eram as notas baixas, mas não era preciso. Era impreciso, era, sabe, é mais ou menos por aqui, né? Aqui sobe, aqui desce, mas sim, sobe quanto, desce quanto, dura quanto, né? Ele sobe e desce rápido, ele sobe e sustenta. Então existia essa insegurança no tocante à representação escrita dos sons. Então era muito por tradição de memória, né? Você ouvir, decorar como era aquela melodia e reproduzir. Que é muito importante também, tá? Porque a gente consegue memorizar os sons para poder reproduzi-los. Então vamos lá. Prender aqui o celular. Vou prender aqui. Rapidinho. Pronto. Tá, para pegar mais aqui. Olha só. Então a gente tem a linha, né? A linha é a base de tudo. Uma linha. E nessa linha, eles diziam, as notas altas vão ficar aqui em cima, as baixas vão ficar aqui e tal, e a pessoa vai saber mais ou menos como é a nota. Vamos inventar uma frase? Cantar é bom. Vamos inventar essa. Cantar é bom. Cantar é bom. Acho que dá pra ver, né? Então, no cantar é bom, uma frase inventada por nós, digamos que a música que eu quero que vocês façam é assim, ó. Cantar é bom. Vou fazer de novo, ó. Cantar é bom. O can, vocês notam que ele começa grave? Can, né? É embaixo. É grave. Cantar. Subiu, né? Cantar é. E aí, esse é. Em relação ao tá, ele tá subindo ou descendo? Ó. Cantar. Professor, eu não consigo notar que o tá subiu. Né? Alguém pode falar assim, não consigo. Gente, olha só. Como a gente tem uma certa facilidade para entender, para passar a entender que esse tá, ele tá subindo, né? Como é que seria a minha percepção musical nesse aspecto? Se eu faço para baixo, seria canta. Se eu mantenho o som, canta, ficou igual. Pá, 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 tá igual. Para baixo, pá, pá. Para cima, pá, pá. Então eu noto, caramba, isso é para cima mesmo. Então subiu aqui, ó. Então fez pam, pá, pá. Pá, pá, pá. Então esse tá subindo mais, né? Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Não tá parecido com esse? Ó. Pá, vamos supor que aqui é um. Pá, pá. 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 Tá voltando pro 2. Não sei se vocês notam. Pá, 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 pá. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 2, 3, 2. Notam? O 2 não é assim, ó.
2. E o 3. 3, 2. Voltou. Cantar é bom. Ok? Então eles começaram a passar dessa forma, que era bem preciso, né? Isso aí não tá bem preciso, sabendo exatamente a diferença de uma nota para outra. Eles estavam ainda uma escrita ainda muito rudimentar, tá bom? Iniciando a sua escrita musical. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram o Guido d'Arezzo, né? Vamos pro Guido já. Eles criaram, não sei se vocês anotaram. Se vocês tiverem dificuldade de anotar e quiserem anotar depois pelo YouTube, essa aula vai ficar no YouTube, tá, gente? E aí o canal lá é Rodrigo Andrade Maestro. Porque, para quem não sabe, eu desenvolvo 2 trabalhos, basicamente, né? Enquanto músico, regente de coral, e enquanto musicoterapeuta, que são coisas completamente diferentes. Uma profissão é da área das artes e a outra é da área da saúde, tá? Atualmente eu estou fazendo doutorado, por exemplo, em saúde pública, lá na USP, e ele envolve, o estudo, a pesquisa envolve a musicoterapia, utilizando o canto coral como recurso para a saúde mental. Mas isso aí é tema de outro encontro. Vamos lá. E aí, para ficar mais claro, eles começaram... Não, vamos colocar mais linhas, porque aí a gente sabe. Linha 1 subiu 1, linha 2 subiu mais e tal. E fica mais fácil. Então, no final das contas, acabaram ficando 5 linhas. Então, chamadas de pauta ou de pentagrama. Penta de 5, né? A gente viu isso também. Pauta ou pentagrama. Essas 5 linhas, elas tinham a ideia de deixar claro para as pessoas se sobe muito, se sobe pouco. Se continua na mesma nota, quando é que vai ser repetida alguma nota, sabe? Ficar mais claro. Porque uma coisa é você dizer assim, cheguei numa rua, por exemplo, deixa eu virar para conversar com vocês, porque vai ficar bem claro agora. Esse exemplo ele é bem bacana de ser dado. Aí chega alguém perguntando o endereço de alguém. Eu cheguei aqui na rua e eu queria saber a casa de, sei lá, do José. Aí a pessoa diz assim, a casa do José é ali pra frente. Essa é uma informação, realmente a casa do José é ali pra frente. Totalmente diferente é dizer, a casa do José é daqui a 4 casas. Você passa 4 casas e chega na casa do José. Então a informação fica muito mais precisa. A pessoa não vai tatear, vai procurar, vai ficar chamando o José. A pessoa vai chegar exatamente onde é o José. A mesma coisa ali. Então uma coisa é dizer que é para cima a nota. Outra coisa é dizer, olha, é para cima tantos graus, tantos números, tal distância entre um e outro, sabe? Deu para entender por que dessas linhas? Essas linhas servem para deixar clara a distância entre uma nota e outra. Rapaz, o sol bate, viu? Fico totalmente amarelo, olha isso. Aqui, ó. Entenderam? Então, a distância entre uma nota e outra, ela vai ficar mais clara a partir dessas linhas. Certo? Acho que ficou clara essa parte, não é? Tudo bem, mas aí para eles entenderem, precisaria criar uma distância que ficasse evidente, que nota era aquela, a partir de que nota as coisas seriam referenciadas para a criação das outras notas. E aí ficou da seguinte maneira. O Guido d'Arezzo, ele fez a escrita musical partindo de outras claves, né? Mas depois ficou, hoje em dia, a gente chegou à principal clave, que é a clave de Sol. O nome é clave, vou escrever aqui, ó, clave. Clave significa chave,
em italiano? Quando eles vão escolher, quando os cardeais vão escolher o Papa, eles fazem um conclave. Eles se trancam para que ninguém de fora interfira na escolha do próximo Papa. Então há um conclave. Clave é chave. Chave serve normalmente para ou abrir ou fechar. Aqui, neste caso, ela serve para determinar onde vai estar o Sol, porque o nome dessa clave que aqui está é clave de Sol. Vou botar aqui embaixo, senão vocês não veem. Sol. Clave de Sol. Certo? Então, essa clave serve para determinar que o Sol, a nota Sol, estará nesta segunda linha. Eu vou usar um símbolo qualquer. Esse símbolo ele tem uma duração, mas a gente não vai falar da duração agora. Tá bom? Então, a nota Sol, ela vem na segunda linha. Então, lembrando de tudo aquilo que a gente viu, só que agora fica mais claro, porque a gente tem mais elementos para serem trabalhados, né? Então, a nota Sol fica na segunda linha. A partir daí, a gente consegue compreender mais. Beleza, se a nota Sol está ali na segunda linha, as linhas são contadas de baixo para cima. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Significa que se eu coloco um som aqui, ó, esse símbolo, ele está antes do Sol. E antes do Sol, na sequência que todo mundo conhece, vem a nota Fá, porque depois é Sol. É isso? Depois vem o Lá. E por último, vem o Si. Tá bom? Então, a gente tem, antes do Sol, a nota Fá. Antes do Fá, a gente tem a nota Mi. Na sequência lá, não é isso? Aqui, ó. Antes do Fá, vem o Mi. Antes do Mi, vem Ré. E antes de Ré, viria Dó, mas não tem mais linha, gente. Não é isso? Se o Sol começa na segunda linha, o Mi vem na primeira linha, porque é usado linha e espaço. E o Dó seria aqui, ó. Mas não tem linha, a gente traça. A gente faz de conta que tem uma linha. A gente traça a nota, como se ela estivesse em cima de uma linha. Pessoal, deixa eu falar com vocês rapidinho que vai acabar a live. Olha só, vai acabar, já tem 1 hora de aula. Eu vou reiniciar, tá bom? Então encontro vocês já já.